Bom dia, gente. Bom domingo. Agora são 8 horas e 54 minutos. Estou em São Paulo e foi a primeira vez que eu faço uma live aqui. Eu andei meio escondidinho das redes sociais, mas daqui a pouco eu explico por quê. Deixa eu entrar aqui no grupo e compartilhar. Então, você que está assistindo pelo YouTube ou que está assistindo a gravação, já saiba que os primeiros 5 a 7 minutos é o tempo necessário para as pessoas receberem a notificação de que nós estamos ao vivo, tá bom? Então eu vou enrolar um pouquinho até que a gente tenha as pessoas recebam a notificação de que nós entramos. Então, de novo, se você está assistindo a gravação, eu já aviso você que os primeiros minutos é o Embromation, para até que as pessoas recebam a notificação, você pode pular os primeiros 5 minutos, tá bom? Deixa eu entrar aqui e encontrar onde é que eu estou aqui. Pronto. Bom dia, Carla. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Cris. Quem mais está aí? Quem tiver aí, dá bom dia para mim saber que você está aí. Pronto, aqui estamos. Bom dia, André. Olha quem está ali. Bom dia, Yara. Deixa eu... Hoje eu quero falar, gente, onde a gente deve amarrar o nosso bode, onde a gente deve ancorar o nosso barco e a importância disso. A Nathalie, bom dia, sonhei contigo. Sério, Nathalie? Depois me chama e me conta como é que foi o sonho. Deixa eu compartilhar aqui. Gente, está um frio tão bom aqui em São Paulo. Bom dia, Leila. Bom dia, Elizabeth. Eu já dou atenção, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui. Aqui. Pronto. Bom dia, Aline. Olha só, tá todo mundo aqui. Aqui disse que interrompeu. Interrompeu? Parou a transmissão? Porque às vezes... Ah, não, tá aqui. Tá certo. Pronto. Aqui. Belezinha. Lucy, Cleide, Raquel, Elizabeth, Neuza, Leila, Adriana, Nathalie, Maria, Grazi, Yara, Beatriz, Carla, André, Cris, todo mundo que está aí. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Eu queria mandar o link lá no grupo do WhatsApp, mas não estou conseguindo, não. Acho que não vai dar. Bom. Pera aí. Tive uma ideia aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Pronto, acho que não dá, não. Bom dia, Camila. Bom dia, Rosane. Bom, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão da nossa adaptação, sobre esse dom que nós temos, que às vezes... que às vezes é um dom e às vezes é quase que um castigo, digamos assim. Se bem que não existem castigos, né, na existência humana, por mais que que nos foi ensinado que existem castigos e nós constantemente somos castigados, não existe castigo na lei de Deus.
na lei do universo, na lei divina, não há castigo. Há a lei da ação e reação, mas não existe mais a lei do castigo. Mas a gente acha às vezes que, por exemplo, nós temos esse dom, que é o dom de nós nos adaptarmos, que pode ser, que é o super útil para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, mas também é um grande problema. E nesses dias eu estava conversando com o cara do Uber, e eu falei com ele sobre isso. Eu falei exatamente essa frase, depois eu anotei. A frase que eu falei foi: o ser humano nunca vence o ambiente. Nós nunca vencemos o ambiente, gente. A gente sempre se adapta. Então a gente tem que cuidar muito onde a gente ancora o nosso barco, onde a gente amarra o nosso bode, onde a gente onde a gente chama de casa. É muito importante isso, porque muitas vezes as pessoas entram em um relacionamento com a ideia de que vão mudar as outras, ou elas entram em um ambiente com a ideia de que elas vão revolucionar aquele ambiente. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque a nossa habilidade de adaptação é tão gigantesca que a gente se adapta com muito mais facilidade. Então, eu tomo muito cuidado sempre que eu tenho essa ideia de que eu quero mudar os outros, que eu quero mudar o ambiente, que eu quero causar esse impacto positivo. Eu sempre fico cuidadoso. Por quê? Porque se eu ficar muito tempo naquele espaço, eu vou acabar me adaptando. Se eu ficar muito tempo com aquele tipo de pessoas, eu vou acabar me adaptando àquele tipo de pessoas. Se eu ficar muito tempo naquele ambiente, a gente acaba se adaptando. Um grande exemplo disso, por exemplo, é quando você visita alguém, por exemplo. Vamos imaginar que você visita alguém e essas pessoas que você está visitando têm hábitos muito diferentes dos teus. E digamos que os teus hábitos são um pouco mais saudáveis que os dessas pessoas. No primeiro dia você luta, no segundo dia você luta, no terceiro dia você luta, no quarto dia você já começa a alterar os teus hábitos, porque você começa a se adaptar ao ambiente. E pode ser qualquer tipo de hábito, pode ser o hábito de falar mal de alguém, a alimentação. A gente se adapta. A gente jamais vence o ambiente. Por isso que é tão importante que nós consigamos, estar em ambientes que nos fazem bem. Por isso que a gente precisa escolher as nossas companhias, escolher as nossas amizades e escolher os nossos relacionamentos. Hoje em dia, os grandes desafios que eu vejo com os meus alunos, as pessoas trazem para mim, vem a questão de relacionamento. E não é apenas relacionamento íntimo, não. É relacionamento em vários aspectos. Por exemplo, de não estar em um relacionamento, de sentir-se sozinho, de não se sentir bom o suficiente para estar num relacionamento, ou não entender o que tem errado consigo por não estar em um relacionamento. Algumas pessoas me procuram para falar sobre como é que elas fazem para melhorar o seu relacionamento. E uma porção de coisa é muito relacionado ao relacionamento. E muitas pessoas às vezes estão dispostas a fazer qualquer coisa para estar nesse relacionamento. E a gente tem que entender o seguinte: relacionamento não escolhe a gente. É a gente que escolhe o relacionamento. É muito importante que tu tenha essa consciência de que não é o relacionamento que vai te escolher. É você. Bom dia, Sandrinha! Gente, a Sandra Quadros. Um beijo enorme para a Sandra. A Sandra e eu trabalhamos juntos lá em Venâncio, no Supermercados Avelino. Que saudade! Eu vou ver a Sandra dia 29 na palestra. Você vai estar lá, Sandrinha? Um beijo enorme, minha querida. E é engraçado, quando eu era empacotador da Sandra no Avelino. E quando eu era empacotador da Sandra, a gente passava horas conversando. Lembra, Sandra? A gente conversava sobre a vida, sobre relacionamento, sobre uma porção de coisas. Que legal, que bom te ter aqui, querida. Um beijo enorme. E tu sabe que é importante que a gente tenha essa consciência de que somos nós quem escolhemos esse relacionamento, e não o relacionamento nos escolhe. E a mesma coisa que a gente precisa entender de que uma vez que tu está num ambiente que não é muito legal para ti, que tu está num ambiente que não é muito saudável, isso pode ser com comportamentos, com energia, com pessoas, com crenças, com uma porção de coisas.
entenda que tu não vai vencer aquele ambiente. Aí tu vai dizer, tá, mas aí tu tá me desanimando. Não é uma questão de desanimar ou não, é uma questão de você ficar esperto, ficar ligado. Se você não vai vencer o ambiente, isso quer dizer que você vai se entregar? Tá, mas você vai dizer o que eu faço? Sai do ambiente. É sério. Saia enquanto dá tempo. Porque tem outra questão. Quanto mais a gente fica num ambiente que não é saudável, mais a gente se enraiza, mais raiz a gente cria. Quanto mais raiz a gente cria, mais energia a gente vai deixando no ambiente, menos energia a gente vai deixando com a gente e é mais difícil de sair dali. Tá conseguindo me entender? Me escrevam aí se vocês estão conseguindo me entender. Me escrevam também se vocês lembram de alguma situação na vida de vocês onde vocês foram se entregando e começaram a fazer parte desse ambiente. Eu quero saber de vocês. Eu posso listar várias. E para mim, na minha época é ótimo que se eu tivesse morto, né? Peraí. Mas quando eu era mais jovem, era amizades. Sabe, amigos que bebiam muito, amigos que usavam drogas, amigos que só falavam besteira, amigos que só falavam e na época eu queria pertencer, e todos nós queremos pertencer, todos nós queremos fazer parte de um grupo. E muitas vezes, gente, a gente coloca os nossos valores, as nossas prioridades, o que é realmente válido para a gente em último plano, para que a gente seja aceito naquele grupo. O ser humano é um animal que foi criado para viver em grupo. E nós fazemos de um tudo para nos encaixarmos, para sermos aceitos, para pertencermos a um grupo. E quando eu falo de tudo, cara, de tudo mesmo. A gente é capaz de qualquer coisa para estarmos encaixados dentro de um grupo. E esse grupo não precisa ser tão grande assim. Cuidado com isso. A que preço? Que preço você tem que pagar hoje em dia para estar em algumas amizades que você está? Para estar em alguns relacionamentos que você está? Para estar inserido em alguns ambientes que você está? Qual é o preço que você tem que pagar? É importante que você comece a questionar isso tudo. Até mesmo grupos religiosos. Às vezes a gente tem uma ideia errônea de que só porque está numa religião as pessoas são perfeitas. Ao contrário, as pessoas em uma religião muitas vezes são mais imperfeitas que fora de religiões, e elas estão ali naquela luta para se melhorar. Mas só porque tu está na luta para se melhorar não quer dizer que você já está melhor, você está na luta para melhorar. Então até nesses grupos tu tem que tomar cuidado, sabe? Cuidado com a fofoca, cuidado com a intriga, cuidado com a inveja. Essas coisas são coisas naturais do ser humano, mas é a gente que escolhe o que a gente vai alimentar. Mas se num grupo algumas dessas questões são alimentadas com mais avidez, digamos assim, é óbvio que isso vai para você. Para mim, uma preocupação é entender isso bem claro, de que eu nunca vou vencer o ambiente, eu sempre vou me adaptar, sempre. Então, eu tendo essa consciência, eu chego no ambiente sabendo, ok? Que se eu ficar ali, se aquele ambiente não é bom, e eu ficar ali tempo suficiente, eu irei me adaptar. Então, o que é que eu faço? Eu cuido com a frequência não, mas o tempo que eu vou ficar naquele ambiente. Eu cuido disso. E é muito importante que a gente tenha essa consciência. Por exemplo, se eu vou estar num ambiente onde, energeticamente falando, não é muito legal, e o que acontece é o seguinte, eu preciso estar ali, então eu encontro forma de estar no ambiente sem, como é que eu vou dizer? Estar no ambiente sem estar no ambiente. Como é que eu vou explicar isso, gente? Isso, você está no ambiente, mas você faz um esforço para não pertencer ao ambiente. Por quê? Porque você entende que o teu período ali é curto,
você entende que aquele ambiente não é seu e você está simplesmente ali cumprindo um papel. E tá tudo bem. E quando você entra nesses ambientes, quando você entra nessas interações com as pessoas, com essa consciência, você já entra com uma outra perspectiva. A Carla escreveu alguma coisa aqui. Carla Boniati. De onde é a Carla Boniati? Aqui não diz. Ela diz o seguinte: eu não consigo me adaptar só para pertencer, não mais. Já fui assim. Hoje moro em um lugar que a energia não é saudável, mas programada para sair. A luta é muito desgastante quando tentamos calçar um sapato 35 em um pé 39. Realmente, Carlinha, não dá. Machuca e não entra. Okay. E que legal isso. E aí, como a Carla disse, ela já não consegue se adaptar. Okay? Mas hoje ela mora em um lugar que a energia não é saudável. Mas ela está se programando para sair. E aí é que tá. Tá tudo bem, gente. Nós morarmos, nós estarmos, nós vivermos, nós passarmos um tempo em lugares que não são saudáveis, onde as energias não são saudáveis. Tá tudo bem, desde que você tenha consciência de que aquilo ali é temporário, desde que você tenha consciência do que está acontecendo, desde que você tenha consciência de que se você baixar a guarda, sim, se você baixar a guarda, essa água suja vai entrar no teu vaso. Se você baixar a guarda, essa energia vai te contaminar. E como a Carla disse, é muito exaustivo, é muito cansativo. E Carla, cuidado também com uma coisa. Às vezes a gente acha que a gente tem forças para ficar mais tempo e daqui a pouco a gente já está se contaminando, porque uma pessoa que está se contaminando com essas energias não percebe que está se contaminando com essas energias. Na maioria das vezes a gente não percebe, a gente percebe quando a água está aqui, ó, quando a energia está aqui, quando a gente já não tem mais forças para nadar ou para lutar. Então, muito cuidado, a gente tem que ficar muito esperto, muito esperta em relação a isso. E lembrando sempre que tu nunca vai vencer o ambiente, tu sempre vai se adaptar. Então, sempre, se você tem que estar, se você tem que conviver, tem que morar num ambiente que não é tão legal, prepara a tua fuga. Eu lembro meu primeiro relacionamento nos Estados Unidos, lá vou eu com os meus relacionamentos, mas é as histórias que eu tenho. Meu primeiro relacionamento lá, nós moramos juntos, eu dizia que nós éramos casados, nós moramos juntos por 2 anos e meio. 6 meses maravilhosos, lua de mel, 6 meses incríveis, 2 anos infernais. Só que eu não, o primeiro 1 ano, primeiro 6 meses maravilhosos, depois começou a ficar uma droga. Depois, 1 ano de drogas, não uso drogas, gente, mas 1 ano de relacionamento super ruim, 1 ano de droga. O que aconteceu? Eu já nem sabia, já nem percebia que estava tão ruim. Aí a minha irmã veio nos visitar, não falava inglês, só falava português, e lá em casa só se falava inglês. E a minha irmã ficou 1 mês lá em casa sem se comunicar direito, mas é energia, gente, é energia. Eu estava levando ela de volta para Miami, ela me olha e fala: o que tu está fazendo com a tua vida? E eu falei: como assim? A minha vida está maravilhosa, eu estou num relacionamento maravilhoso, moro numa casa maravilhosa, meu emprego é ótimo, tenho um baita num carrão, as coisas estão fluindo para mim de uma forma muito incrível. E ela disse: tu não está vendo, tu não é feliz, tu quer estar feliz, mas tu não é feliz. E ali eu aprendi uma grande lição, que quando ela falou aquilo eu fiquei muito chateado com ela. Eu pensei: cara, que mulherzinha uó, que mulherzinha ingrata, eu não acredito que ela está fazendo isso comigo. Eu estou numa época maravilhosa da minha vida. E aí eu aprendi uma grande lição, de que a gente, quando está no meio do olho do furacão, a gente não consegue, a gente não sabe que a gente está no meio do olho do furacão. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente se adapta. A gente se adapta a um ambiente onde as pessoas tiram vantagem de ti. A gente se adapta a um ambiente onde as pessoas tiram tudo que elas podem de ti. A gente se adapta, gente, a mixaria. A gente se adapta a relacionamento de merda. A gente se adapta a relacionamento fraco, ruim. E a gente começa a achar que aquilo tá legal. A gente começa a achar que aquilo tá bom. A gente começa a achar que aquilo é normal. E não é.
Aí vem uma pessoa de fora e diz pra gente, a gente se revolta com aquela pessoa porque a gente não acredita. Por quê? Porque a gente não quer acreditar. A gente quer tanto que as coisas deem certo, a gente quer tanto que os relacionamentos fluem, que os nossos projetos aconteçam, que a gente fecha os dois olhos, gente. A gente fecha os dois olhos, fecha as duas orelhas e ainda tampa o nariz. Incrível isso. Para quê? Para sobreviver, para se adaptar. Mas a gente acaba sempre se adaptando, como eu falei. A gente não precisa se matar para adaptar. É uma pena isso. E eu lembro, ela falou aquilo, a primeira coisa que eu aprendi então foi que a gente se entrega, a gente quer tanto que dê certo, a gente não consegue ver a verdade. E outra coisa, a gente muitas vezes não está aberto para receber o feedback dos outros, porque eu fiquei extremamente magoado com ela, fiquei indignado com ela, briguei com ela. Eu falei, cara, que mulher ingrata, como é que ela tem a audácia de vir na minha casa e ainda falar mal do meu relacionamento? Eu deixei ela no aeroporto e voltei para casa, né? Porque eu morava em Sarasota, que de Miami a Sarasota são 3 horas e meia, se não me engano, é bem longe. E eu dirigi 3 horas e meia, e quando eu fiquei sozinho, quando a raiva baixou, quando o orgulho baixou, eu chorei a viagem toda de volta para casa, porque eu comecei a lembrar de situações do meu relacionamento que eram uma droga, situações que realmente, cara, um relacionamento abusivo, um relacionamento que eu fazia de tudo para dar certo, eu fazia tudo o que eu podia fazer porque eu queria que desse certo. Mas um relacionamento exige duas partes trabalhando de maneira igual, ok? Se encontrando no meio do caminho. Aquele vídeo que eu fiz nesses dias da teoria do 50-50, onde eu caminho até aqui, até metade do caminho, e o outro parceiro ou parceira caminha a outra metade. E na época eu não tinha esse conhecimento, na época eu queria carregar tudo nas minhas costas, e eu estava me matando. E se você encontra alguém que é bacana, que é legal, que te ama de verdade, e que não consegue te encontrar no meio do caminho, e você carrega a pessoa, tá tudo bem, por um tempo tá legal. Mas se você encontra alguém como eu encontrei, ok, que não me amava tanto quanto era necessário, é verdade isso. Daí alguns vão dizer, mas será que essa pessoa não te amava tanto quanto ela podia? Eu não sei. Mas na época não me amava tanto quanto é necessário. Não se entregava, não se dedicava ao relacionamento tanto quanto era necessário. O que aconteceu? Eu comecei a me matar aos poucos. E aí, gente, foram 6 meses de lua de mel, 1 ano infernal sem eu perceber. Aí a ficha virou, ok? Graças a minha irmã. E o que aconteceu foi que o último 1 ano, eu fiquei 1 ano preparando a minha fuga. E tu vai dizer, cara, como ele é dramático. Talvez eu seja. Mas eu estava tão internalizado, tão enraizado naquele ambiente, tão enraizado naquelas situações, naquelas dinâmicas familiares. E era almoço com a família no domingo, era jantar, era almoço com a minha sogra, que eu amo, agora ex-sogra, era almoço com a ex-sogra nas terças-feiras. Então, eu estava tão enraizado na estrutura familiar que a ideia de não ter aquilo me enlouquecia. Então, eu me permitia estar num relacionamento que era uma droga. Por quê? Porque eu queria aquela estrutura. E muitas pessoas hoje em dia ainda estão vivendo isso. Ainda estão vivendo um relacionamento que não é saudável, porque a estrutura as mantém. Então, o que eu comecei a fazer, eu entendi que eu precisava preparar a minha fuga, o meu escape. Eu precisava. Eu, então, comecei a preparar isso. E até mesmo a pensar qual estrutura iria substituir a estrutura familiar que até então eu tinha. Que eu queria que fosse saudável, que eu queria que fosse perfeita, que eu queria que fosse ótima para mim, mas não era. Não era nem um pouco. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano, gente, 1 ano me preparando em todos os aspectos. Financeiramente, ok? De locar um outro apartamento, e a gente morava numa casa enorme, que era nossa, de locar um apartamento menor, um apartamento pequeno, mobiliar esse apartamento, desenvolver novos clientes naquela região. Eu sabia que para mim desintoxicar, porque eu precisava desintoxicar. Entenda o seguinte, se você está
afundado em situações, e eu estou falando em relacionamento, mas eu não quero falar, não é só relacionamento, tá, gente? Se você está afundado nessas situações, você está tão intoxicado que esse processo de desintoxicação é muito complicado. É muito complicado. Então, eu já percebendo que isso tudo, eu já aluguei um apartamento numa cidade super longe de onde nós morávamos. Eu já mudei parte na época, do meu escritório para lá. Eu já comecei a desenvolver clientes lá. Naquele 1 ano eu me preparei emocionalmente, socialmente, profissionalmente e financeiramente. Porque a gente é esse conjunto de coisas. E eu fiquei 1 ano me preparando. Até que chegou, e nunca esqueço, eu não sei se era terça ou quarta noite, às 9 da noite, eu falei, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E nós fomos conversar e a outra pessoa está cega. Nós já havíamos conversado outras milhares de vezes, mas a outra pessoa, a pessoa do outro lado, na maioria das vezes, nem percebe, não consegue perceber. E essa pessoa não percebia, essa pessoa dizia que eu era maluco, imagina. A única frase que saía da boca da criatura era, mas nosso relacionamento é perfeito. E eu nunca esqueço, naquela noite, a frase que essa pessoa disse foi a seguinte. Ela disse, o nosso relacionamento é o relacionamento mais saudável que eu já vivi. E eu me apavorei, porque eu nunca tinha escutado aquilo. Eu devia ter escutado aquilo 2 anos antes, mas eu não sabia. E eu lembro que eu olhei para ele e falei, olha, se esse nosso relacionamento é o relacionamento mais saudável que você já viveu, eu sinto pena de ti. Só que tem uma coisa, esse relacionamento é um dos relacionamentos mais doentes que eu já vivi. E eu não quero isso para mim, não. Isso termina aqui. E eu lembro que eu fui pro closet, peguei algumas roupas, coloquei numa sacolinha plástica, peguei meu laptop, entrei na caminhonete e fui embora. E nunca mais nos vimos. E na época, gente, eu era mais jovem, faz o quê? Faz 10 anos isso. Eu tinha 29 anos. Eu tinha chegado nos Estados Unidos há 2 anos e pouco. Eu ainda estava fragilizado. E eu lembro que foi a única forma que eu tive na época de resolver essa situação. E alguns de nós, a única forma que nós temos é fugindo. Eu fugi? Não sei se eu fugi, gente, porque eu brinco até, porque eu preparei a minha fuga. Para que ficar visitando essa pessoa e conversando com ela, se eu sabia no meu coração que jamais teria volta? Eu acho que terminou. Não tínhamos filhos, não tínhamos negócios juntos, então não tinha porquê ficar lá remoendo e tendo contato. Terminou. Não tendo filho, não tendo compromissos juntos, não tendo empresa juntos, não tem porquê ficar lá remoendo e revivendo situações que só te fizeram mal. Então, na época, a forma que eu lidei foi isso. Nunca mais nos vimos mesmo, faz 10 anos isso. E, gente, muita coisa incrível começou a fluir na minha vida depois daquilo. Daí eu penso, por quê? Porque quando você está... Bom dia, Didi! Tudo bom, querida? Quando você está nessa luta para sobreviver, tu não consegue viver. É engraçado isso, né? Isso poderia ser um outro assunto. Quando a gente está na luta para sobreviver, a gente não consegue viver. E eu não consigo acreditar de que a gente veio aqui embaixo, a gente veio aqui para a Terra. Nós passamos por tantas preparações para estarmos aqui, para simplesmente sobrevivermos. Não, a gente veio aqui viver. A gente veio aqui experienciar essa vida terrena. E é interessante isso. E aí é um desafio que eu faço. Eu adoro fazer esses desafios, né, gente? Agora eu vou voltar a fazer as lives. Eu ainda estou muito debilitado, estou muito fraco. Mas ontem à noite eu falei para mim mesmo, eu fiz uma promessa, de se eu acordar um pouco melhor, eu vou começar a fazer live. Então eu acordei um pouco melhor e agora estou fazendo lives. Deixa eu ler alguns comentários. A Michelle disse o seguinte:
Eu morei junto com uma pessoa há 10 anos. Hoje estou há 8 anos separada. Nesses 8 anos conheci alguns rapazes, mas ainda não encontrei alguém para chegar a casar. Até quero encontrar, mas está difícil hoje em dia ter um relacionamento saudável. Eu vejo amigas e parentes com relacionamentos abusivos e permanecem por causa de família. Elas permanecem, Michele, exatamente pelas coisas que eu falei. É a estrutura que mantém elas. É uma pena isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se elas estão ali é porque serve elas. Se não servisse, gente, elas não estariam. E daqui a pouco é legal a gente parar de olhar para o relacionamento de merda dos outros e achar que eles estão pagando algum pecado, né, por estarem ali. Não, gente. Essas pessoas estão nesses relacionamentos, de certa forma, porque elas precisam estar. Porque na hora que você não precisa mais estar em um relacionamento ruim, você vai sair. Você vai sair. A gente não sabe as dinâmicas das pessoas, gente. A gente não sabe a história de karma das pessoas. A gente não sabe por que as pessoas passam pelas coisas que passam. A gente precisa olhar para essas pessoas com amor. Como a gente também está nessa... Gente, nós não estamos acima disso tudo. Nós também estamos vivendo dinâmicas que não são saudáveis. Só que na maioria das vezes, quando a pessoa está vivendo dinâmica, por ela estar no meio, dentro da dinâmica, ela não consegue ver. Daí alguém vem de fora e consegue ver. E a gente ainda se ofende todo, né? Porque imagina, eu vou estar fazendo isso, eu passando por isso, que absurdo. Mas todos nós, por estarmos aqui na Terra, ok? Nós estamos vivendo dentro de dinâmicas karmáticas. Só que muitas vezes, por estarmos dentro da dinâmica, a gente não consegue perceber que a gente está. Aí é que é interessante. A Didi disse o seguinte, vamos ver, por que homens têm mais dificuldade de saírem dos relacionamentos, mesmo que estejam infelizes, mesmo que estejam sofrendo? Didi, eu não sei te dizer por que o homem é mais complicado. Eu já acho que a mulher, ela tem mais facilidade. Eu acho que o homem, ao contrário, Didi, eu não concordo contigo. Eu acho que o homem tem mais facilidade para sair dos relacionamentos. Eu acho que eu ainda acho que os relacionamentos heterossexuais, eles duram muito mais por causa das mulheres. As mulheres são a cola que cola. Então eu acho que a tua percepção não é a mesma que a minha. Eu acho que as mulheres é que se mantêm muito mais em relacionamentos, mesmo que estejam sofrendo. O André disse, em alguns casos, as pessoas aceitam esses relacionamentos de merda. Olha o linguajar aqui, André. Isso é um grupo de família e eu não uso esse tipo de linguagem. Vou de novo. Que absurdo isso. Em alguns casos, as pessoas aceitam esses relacionamentos de merda por acharem que tem uma missão com o outro. E é um grande erro. Engraçado isso, né? A síndrome de Jesus Cristo, a síndrome de Nossa Senhora. E muitas vezes mulheres têm essa síndrome. A maioria das pessoas, a maioria dos seres que têm essa síndrome são as mulheres. Que elas vão consertar, que elas vão salvar. Então, se essa criatura doente chegou na minha vida, é porque eu devo ter feito algo muito ruim em outra existência para ela e está no meu karma. E você se gruda naquele osso, você se gruda naquele osso, você se gruda naquele osso. E você não larga daquele osso. É muito importante que você questione esse comportamento. Será que é aquela pessoa? Ou será que qualquer pessoa que chegasse na tua vida, tu agiria daquela forma? A experiência mostra, gente, que sim, ok? Existem pessoas que nós viemos fazer muitos resgates, ok? Nós não viemos pagar. Eu estava lendo sobre isso ontem à noite, que eu achei muito interessante. Olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. No livro aqui, ó. Eu estou lendo um livro incrível, eu li tantas páginas assim. Bom, ok. Eu vou ler daqui a pouco eu leio isso. Mas é muito interessante porque eu me perdi aqui todo. É que eu estou muito zonzo, gente. Eu estou tomando muito remédio, estou muito zonzo. Deixa eu voltar aqui. Em alguns casos, as pessoas aceitam esses relacionamentos de merda por acharem que tem uma missão com o outro. É um grande erro. Ok. Obrigado, André. Então, mas existe, André, existe
uma verdade nisso. Existe alguns casos onde nós temos uma missão com o outro. Então, mas a dificuldade que está aí, André, é como é que eu sei? Cara, como é que eu sei se aquela pessoa, se eu tenho uma história com aquela pessoa, ok? Ou nós simplesmente nos encontramos e eu acredito demais nessa questão de karma, acredito em excesso nessa questão de missão e acho que aquela pessoa é minha missão. Agora a Leila me salvou. A síndrome de Jesus Cristo da Nossa Senhora, onde eu quero salvar a qualquer custo aquela pessoa, eu quero salvar aquela situação. Eu acho que é o seguinte, como é que eu sei se eu tenho que estar legal? No momento que eu não estou bem para salvar a outra criatura, isso já é questionável. Porque lembra, o próprio mestre nos ensinou que jamais nos seria solicitado mais que a gente pudesse carregar. Ok? Jamais fosse solicitado mais. Então, eu gosto de questionar. É importante que a gente questione os nossos relacionamentos, sabe? Por exemplo, questione os nossos comportamentos em relação a algumas situações. A Cássia disse que a dependência financeira para as mulheres é um dos fatores que infelizmente mantém numa prisão. Vejo muito isso, sem dúvida alguma. E tu sabe, Cássia, é interessante isso. Você sabia que não é só para as mulheres? A dependência financeira também é com o homem. Por quê? Porque ele entende que, digamos que as despesas todas irão aumentar. Então, é até injusto a gente pensar que é só as mulheres que ficam em relacionamentos que não são saudáveis por causa do dinheiro. O homem também. E eu diria que muitas vezes o homem também. Só para acrescentar isso, tá? Não estou puxando sardinha para lá de ninguém, tá, Cássia? Mas obrigado pela compartilhação. Ah, Cássia, você está indo no Mudança Positiva em Curitiba? Que legal, querida, estou indo para lá amanhã. Que legal, vou te conhecer. Aqui diz pelo menos que tu vai, viu, Cássia? Entrou mais um comentário antes, a Michelle. Ela disse, Michelle, eu já li o seguinte, ok. Gente, eu li algo ontem à noite que eu quero conversar com vocês, tá bom? Já que está fluindo o papo e tá legal aqui. Meu chá tá gelado. Olha só, eu li o seguinte. A Michelle disse, eu acredito que só quando a gente consegue sair do relacionamento é que a gente percebe se foi missão ou burrice. Pois é, né? Na maioria das vezes acho que foi burrice, mas tudo bem. Eu acho, Michelle, que é importante que a gente... É que na época que eu estava nesse relacionamento, o meu relacionamento não foi missão, não, foi burrice mesmo, foi carência, foi uma porção de coisas. Bom dia, Berna! Beijo, amor, seja bem-vinda. Mas eu acho, Michelle, que isso não está certo. Estou só compartilhando contigo, tá? Porque se for missão, ok, e a gente saiu, vai que a gente sai antes da hora. Então é importante que a gente hoje, se você hoje está nos ouvindo aqui, ok? E você não está num relacionamento legal. Desculpa. Bocejo mesmo, gente. Olha só. Se você não está num relacionamento legal, começa a questionar. Será que isso é burrice? Será que isso é missão? Por que isso está acontecendo? Por que novamente esse padrão se repete na minha vida? Faça esses questionamentos. À noite, sabe o que pode fazer? Faça aquela minha meditação noturna. À noite, antes de dormir, sabe? Pede para ser levado a um lugar seguro, ok? Cássia, vai ter sim, vai ser terça, quarta e quinta. Eu viajo amanhã para Curitiba. Gente, sabe? Faça aquela meditação noturna de você pedir para ser levado a um lugar seguro e nesse lugar seguro à noite encontrar teu marido ou encontrar tua esposa, encontrar essa pessoa com quem tu te relaciona e lá que vocês possam resolver alguns dramas dos relacionamentos. Na época eu não tinha
esse conhecimento, gente. 10 anos atrás eu nem sabia das coisas que eu sei hoje, nem imaginava que essas coisas acontecessem. Talvez, olha só, eu poderia ter saído daquele relacionamento em um outro formato. Em um outro formato. Por quê? Porque olha só, gente, o que a gente não resolve, a gente não deixa para trás. A gente carrega com a gente, sabia? A gente carrega com a gente na continuação da vida. Tu não deixa para trás só porque tu fugiu, só porque tu cascou o pé, só porque tu desapareceu. Não. Tu leva tudo contigo. Tu só deixa para trás aquilo que tu resolve. Pensa sobre isso. É interessante isso. Se 10 anos atrás eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria terminado o relacionamento? Eu teria. Mas eu teria resolvido muitos dramas antes de sair dele. Por quê? Porque eu não gostaria de continuar carregando eles comigo. E hoje eu exige muito trabalho. Exigiu, na verdade, que hoje o meu relacionamento é muito tranquila a minha vida. Mas exigiu muito trabalho no passado para limpar algumas dessas coisas. Então eu convido você, a Didi escreveu algo aqui. Eu tenho feito todas as noites este pedido. Tu não tens ideia de como tem mudado os meus sonhos. Sério? Que incrível, né? Que incrível. Sabe que... Cadê... A Sol mandou mensagem aqui. Deixa eu responder para a Sol. Tô ao vivo. Pronto. Olha só. Deixa eu ver. Pronto. A gente está dizendo... E tu sabe, Didi, por exemplo, ontem, desde que eu comecei a ficar doente, eu, à noite, faço o mesmo pedido. Eu faço a minha meditação e peço para o meu espírito ser levado a um hospital espiritual e meu corpo também, porque o corpo da gente também pode ser levado, tá, gente? E meu corpo levado a um lugar apropriado para que tanto meu espírito quanto meu corpo sejam tratados, ok? Para que eu acabo me sentindo, eu acordo melhor a cada manhã. O que mais aconteceu aqui? A Grazi disse: gratidão por essa live, passei por tudo isso, já se passou alguns anos e vejo que aparecem pessoas com características semelhantes, mas agora logo identifico que ainda estou atraindo este padrão. Estou buscando mudar a minha mente e mudar este padrão. O que acha? É uma solução? Grazi lindona, claro que é. Claro que é. Essa é a solução. A solução é você trazer para a consciência, porque uma vez que você traz isso para a consciência, tá ali. Desculpa. É interessante isso. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que achar uma solução, que é ir lá e consertar tudo. E a solução, na maioria das vezes, gente, é só trazer para a consciência. É como a Grazi falou, identificar, ok, que ela está ainda atraindo esse tipo de padrão. No momento que ela identifica, ela já começa a melhorar. Então, Grazi, eu tenho certeza absoluta que já existe um progresso muito grande desde aquela tua época antiga até agora. Ainda chegou no perfeito? Não. Mas, gente, às vezes a gente leva uma vida para chegar no perfeito. Às vezes nós estamos tão sujos com essas energias que são muitas lavadas para nós nos livrarmos dessas energias. Mas exatamente é isso, Grazi. Você traz para a consciência e a nossa consciência, você cria essa nova referência. Daí, uma vez que você identifica esse padrão, o padrão já começa a dissolver. Interessante isso, né? Que legal. Olha, a Michelle disse que está igualzinha a você, olha que legal. A Michelle também disse o seguinte: eu percebo que não saí no momento certo, mas os outros que conheci, eu percebi que foi pura carência. Depois que eu comecei a ver suas lições, foram caindo várias fichas. Que legal! E as fichas vão caindo sim. Mas olha só, gente, o que é cair uma ficha? Cair uma ficha é você trazer para a consciência. Se você, uma vez que você me diz, Dan, eu assisti um vídeo teu, ok? E caiu uma ficha. O que você está querendo dizer? Entenda o seguinte, você está querendo dizer que você trouxe aquele conhecimento para a consciência. E uma vez que você traz para a consciência,
nunca mais sai da consciência. Pode ficar mais fraquinho, pode ficar mais minguadinho, mas ele vai estar sempre ali na consciência. A gente nunca volta ao estado anterior, gente. A lei de Deus é a lei do progresso. Então, uma vez que você traz para a consciência, é porque você absorveu aquele conhecimento. Uma vez que você diz, uma ficha minha caiu, quer dizer que você absorveu um conhecimento e trouxe para a consciência. E agora já está ali, está marcado. Olha os coraçõezinhos, que delícia. Obrigado, gente. Isso sim. Então, lembra disso. Todas as vezes que você diz que caiu uma ficha na tua vida, que caiu uma ficha quando você aprendeu algo, é porque você realmente aprendeu. Você trouxe para a consciência e você desenvolveu essa nova consciência. Isso é lindo. Beleza? Olha que, deixa, já que a gente está continuando aqui, a galera está aí. Vamos ficar até ter gente assistindo. Olha o que eu li ontem. E eu quero conversar com você sobre isso, porque é muito interessante. Eu tô ficando um pouquinho tonto, gente. Eu vou pegar água pra mim, tá? Só um pouquinho, não saiam daí, tá? Vou pegar minha garrafinha de água porque eu tô ficando um pouquinho tonto. Pera aí. Voltei. O que a Cássia disse? Muitas vezes repetimos padrões do sistema familiar. O olhar sistêmico ajuda a transformar. Exatamente. Sabe, Cássia, eu tenho uma aula no YouTube chamada Por que nós repetimos o passado? E todos nós, gente, repetimos o passado. Não interessa quem tu é. Ah, porque eu já sou um ser altamente desenvolvido, né? Hoje em dia a galera adora dizer que é um ser altamente desenvolvido. Sabe que seres altamente desenvolvidos não precisam mais vir para a Terra, né? Mas fica a dica, mas sempre são. Mas sabe que e todos nós repetimos esse passado. E eu fiz uma aula ano passado lá de Miami, chamado Por que nós repetimos o passado. Foi muito legal. O que a Michelle disse? Eu estou me sentindo um velho, estou colocando a almofada embaixo da bunda. Estou aprendendo muito com você, me identifico muito com as suas histórias, amo suas áreas. Obrigado, Michelle. Mas olha só, gente, eu estou lendo vários livros da Dolores Cannon, porque eu vou para Arkansas estudar no instituto dela agora em setembro. Assim que eu voltar para casa, eu vou lá para Arkansas fazer um curso, porque eu vou me tornar um terapeuta com as terapias da Dolores, que é o Quantum Healing Hypnosis, que é muito interessante. E ela tem 17 livros nessa área, e eu estou estudando os livros dela. E ontem à noite, eu estou no terceiro ou quarto livro dela, que são livros de 600 páginas cada um. Muito interessante. Oi, Ana! Bom dia, querida! Gente, trancou o meu Kindle aqui. Me dá um minutinho, deixa eu destrancar aqui, tá? Porque eu marquei uma página. Deixa eu fechar, pronto. Deixa eu desligar. E eu marquei uma página de algo que eu li ontem. Pronto, que me deixou... Google isn't responding. Wait. Ok, deixa eu ver. Eu estou abrindo um livro aqui. Eu quero ler para vocês. E a pergunta que foi, a meio colar, a Gigi que me deu o colar, Gigi que me deu o colar. E a pergunta que foi feita, que ela responde no livro é: por que algumas pessoas têm vidas difíceis? Já parou para pensar sobre isso? Eu vou desligar e vou reiniciar, então vou precisar de um minutinho de vocês aí. Ok, pronto. Já parou para pensar por que algumas pessoas têm uma vida mais difícil do que outras? Ou por que algumas têm uma vida mais fácil do que outras? Eu já parei para pensar sobre isso. E no passado eu achava, é muito injusto. Por que alguns moram numa casa enorme e outros moram numa casinha? Por que alguns têm um marido maravilhoso e outros não têm? Por que alguns nascem com grana e outros nascem pobres? Por que a vida para alguns é tão difícil
e para outros é tão fácil. E eu acho que esses questionamentos, muitos de nós já fizemos. Vocês já fizeram? Me respondam aí. Escrevam sim ou não. Vamos lá. Nós temos 24 pessoas ao vivo. Respondam para mim, sim ou não. Eu quero ler se vocês já se questionaram isso. Vamos lá, enquanto eu reinicio o meu tablet aqui. A Ana disse que sim, a Leila disse que sim. A Cleide disse que sim, tá reiniciando aqui. Vamos respondendo, todo mundo responde aí, gente. A Camila disse que sim. A Daiane também, então eu não sou o único a pensar, pô, cadê a justiça? Todos os dias. Diz a Grazi, a Cássia também, a Elizabeth também, a Roselei também, a Márcia também. A Dani também, a Beatriz também. Eu não sou o único então. Pronto, abriu. Quem mais? A Marta Bender também. Já me perguntei, diz a Marta. A Elizabeth, todo mundo. Pronto, achei meu livro aqui. Eu estou lendo um livro da Dolores, ok? Dessa mulher com quem eu vou fazer a terapia, que eu vou estudar lá em Arkansas. E o livro se chama Between Death and Life, entre a morte e a vida. E ela já colocou mesmo, o título do livro não é Entre a Vida e a Morte, é Entre a Morte e a Vida. Então, nesse trabalho dela, ela entrevista, ok, o eu superior de pessoas, ok, através de uma hipnose muito profunda, e eles vão em etapas, em períodos que eu chamo períodos entre vida. E um dia desse eu vou fazer uma live, quando eu voltar para casa agora, daqui 2 semanas, gente, e eu for estudar essa terapia, eu vou mudar bastante o foco das nossas lives aqui no grupo, porque eu quero focar mais nesses assuntos específicos que eu tenho estudado, só que eles são um pouquinho meio malucos assim para algumas pessoas, então algumas pessoas podem se chocar. Mas eu quero fazer uma live, e provavelmente vai ser essa semana, eu vou fazer lá de Curitiba, amanhã eu vou para Curitiba, e eu fico em Curitiba eu fico uma semana em Curitiba. Então lá de Curitiba eu quero fazer uma live muito específica para falar sobre o período entre vidas, ok? Não vai ser agora, por mim eu já ficava até meio-dia aqui falando com vocês e contando isso agora, mas não, vou me controlar. Então eu quero fazer uma live sobre o período entre vidas. Sabe o que quer dizer isso? Talvez hoje à noite, aqui de São Paulo mesmo, deitadinho embaixo da coberta, eu faço essa live com vocês, tá bom? Se vocês quiserem que a gente faça hoje à noite, me mandam umas mensagens, a gente faz hoje à noite, então, antes de dormir, eu faço essa live, porque eu quero explicar os períodos entre vidas, ok? Mas depois eu explico. Bom, mas essa mulher com quem eu vou estudar a técnica dela, ela está entrevistando o eu superior dos clientes, dos pacientes dela, e esses espíritos estão no momento entre vida deles, ok? Aqui, pronto. E a pergunta que saiu é a seguinte, But people do have bad lives. How do you feel that? Ok. Aí ela perguntou o seguinte para esse eu superior. Mas as pessoas têm vidas ruins, ou seja, vidas difíceis. Ela disse vidas ruins, não difíceis. Eu vou manter a tradução na íntegra. Ela disse, but people do have bad lives. How do you feel that? Mas as pessoas têm vidas ruins. How do you feel that? Como é que você vê isso? E olha a resposta, gente. Olha a resposta. People have bad lives because they are not dealing with the problems. As pessoas têm vidas ruins. As pessoas têm vidas ruins porque elas não estão lidando com os problemas. With the problems that are thrust out. As pessoas, de novo, as pessoas têm vidas ruins porque elas não estão dealing com os problemas, ok?
que elas estão experienciando, problemas que elas ajudaram a escolher. Eles acham, ou elas acham que porque elas não têm nenhum controle sobre o que acontece com elas, ok? Porque elas deveriam fazer alguma coisa em relação a essas situações. A vida a vida exige trabalho. Não dá apenas para passar pela vida, vivendo um dia de cada vez. Olha só. Eu vou repetir, tá? As pessoas têm vidas ruins porque elas não estão lidando com os problemas, ok? Problemas que elas mesmas escolheram. Elas acham que por não ter controle sobre o que acontece com elas, porque elas deveriam trabalhar deveriam trabalhar nesses problemas. Fiquei pensando sobre isso. Até que ponto isso eu consigo, porque todas as vezes que eu leio algo que me chama a atenção, eu tenho que trazer para a minha vida. E até que ponto eu consigo colocar isso em prática na minha vida? Até que ponto, ok, eu não lido com os meus problemas? E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não quero que faça sentido, mas faz sentido. Mas faz sentido. Os maiores desafios que eu tive e que eu tenho na vida estão relacionados aos problemas que eu não quero lidar, às situações que eu tento evitar, às situações que eu não quero ir lá e resolver. E o que acontece? Potencializa cada vez mais. Agora olha para a tua vida. Não precisa falar, mas seja sincero, seja sincera contigo mesmo. As coisas que tornam a tua vida ruins, as coisas que tornam a tua vida ruim, ok? Não são coisas que você se recusa a resolver? Que você se recusa a olhar para elas? Que você se recusa a trabalhar nelas? Por quê? Porque talvez você não acha justo, porque talvez você acha que não é justo que você esteja passando por isso, não é justo que você tenha que fazer algo em relação a isso. A Mônica escreveu o seguinte: eu faço essa pergunta, até que ponto eu tenho as rédeas da minha vida nas minhas mãos? Mônica, eu cuido muito com esses pensamentos, porque querer ter as rédeas da vida na mão é querer ter controle sobre as coisas que acontecem. E a gente é responsável pelas coisas que acontecem na vida da gente? Nós somos. Mas nós temos controle 100% sobre as coisas? Nós não temos. É aí a questão de nós estarmos vivos. Por quê? Porque a minha vida interfere na tua vida, a tua vida interfere na vida do outro, a vida do outro interfere nas nossas. Então, até certo ponto é importante que haja essa flexibilidade, porque essas vidas precisam intercalar, tá vendo? Precisa ter uma sincronia entre essas existências. Se a minha existência ela tem que ser muito rígida, onde eu tenho as rédeas dessa vida e as rédeas elas são apertadinhas assim, ou só eu estou no controle, não é saudável, porque a gente precisa que isso tudo se intercale. Está fazendo sentido para você? Então é interessante isso. Beleza? Gente, eu acho que é isso. A live já foi um tempão aqui, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho que voltar a fazer lives, né? Bom, vou voltar a fazer live. Eu já estava com saudade das nossas lives aqui. Tem mais alguma pergunta, gente? Se tiver, fica à vontade aí. Aí, se não tiver, eu vou encerrar e vou fazer alguma coisa para comer. Vou comer uma frutinha e tudo mais. Bom, já que não está entrando nenhuma pergunta, vamos esperar mais um pouquinho. Eu anotei várias coisas aqui. Cadê? Alguns assuntos que eu quero abordar essa semana são o seguinte, ok?
quão trabalhoso pode ser um relacionamento. Então anota essa semana. Você já constelou? Já, Cássia. Eu acho constelação incrível. Até, Cássia, eu iria agora em Miami, está acontecendo uma formação em constelação familiar. E eu iria fazer a formação. Só que aí eu resolvi estudar essa terapia em Arkansas, então não fui. O que entraram nos comentários aqui? Deixa eu ver. Opa, fiz besteira. A Adri disse, muita saudade, esse assunto de espaço que ficamos no meio das vidas é muito interessante. Dá-la mais, como é que é? Dá-la mais outro dia. Fala mais outro dia. Obrigado, Adri. Você, que tiro foi esse? Eu vou falar, então, hoje à noite, gente, vamos nos combinar, então, hoje à noite, vamos fazer uma live só sobre esse assunto, tá? Você pensa que até o suicídio possa ser programado entre vidas? Não, Márcia. O suicídio jamais é programado. É interessante o seguinte, gente, olha só. É interessante isso. Márcia, olha só. O suicídio, eu não vou dizer jamais. Foi me falado aqui que não existe o jamais, ok? Que sempre existem casos e casos. Mas o normal, ok? O suicídio é não ser programado. Nós, quando planejamos a nossa existência terrena, nós fazemos um plano de entrada, ok? E nós também fazemos um plano de saída. Então, na nossa existência, já está programado como que nós vamos nascer, ok? Através dos nossos pais e tudo mais. E nós também já programamos como que vai ser a nossa saída. Nós nunca iniciamos um processo aqui na Terra, nunca, sem termos planejado a entrada e sem termos planejado a saída, ok? Pode acontecer de alguém planejar a saída desse jeito? Eu não vou dizer que não, ok? Mas podem ser casos extremamente raros. A informação que eu tenho sobre o suicídio é que o suicídio é sempre, o suicídio é quase sempre, ok? Uma forma de você cortar a tua existência antes do período. Então, o suicídio é algo terrível. É algo terrível. Mas hoje à noite, se tu estiver disponível, Márcia, entra ao vivo com a gente, porque tu pode fazer essa pergunta de novo e eu posso falar sobre como é que a gente faz para trabalhar o suicídio no período entre vidas, ok? Maravilha. A Elizabeth perguntou se eu já fiz a live sobre os 3 tipos de voluntários. Elizabeth, eu não fiz especificamente sobre os 3 tipos de voluntários, mas ou eu fiz, gente, ou não fiz. A impressão que eu tenho é que eu fiz a live sobre os 3 tipos de voluntários. Mas eu não fiz especificamente, né? Eu tenho falado sobre isso nos meus cursos, ok? Mas eu vou escrever isso aqui. Eu poderia fazer uma live exclusivamente. Engraçado foi que eu falei no meu último curso especificamente sobre esses grupos de voluntários e teve uma pessoa que escreveu que ficou chocada com aquilo, não esperava, não gostou de saber aquilo. Mas nem todo mundo está preparado para ouvir, né, gente? Então eu fico meio preocupado em fazer uma live exclusivamente sobre isso, porque algumas pessoas podem se assustar, assim. Mas eu vou anotar aqui, ó, the 3 waves of volunteer. 3 waves. Eu vou anotar aqui, quem sabe essa semana eu faço sobre isso, ok? Bom, gente, é isso aí então. Nosso tempo está acabando. Que hora vai ser a live? Eu não sei que hora vai ser a live, gente, mas vai ser tarde, vai ser umas 10 da noite, tá? 10 ou 11 horas. Vai ser quando eu estiver me deitando, quando eu estiver deitado já. Mas vamos fazer o seguinte, uma hora antes da live, eu boto uma publicação aqui no grupo, tá vendo? Tá bom? Então, 1 hora antes da live hoje à noite, eu boto uma publicação e meia hora antes da live eu também boto uma publicação dizendo que a gente vai entrar ao vivo, beleza? Então, hoje à noite eu vou fazer uma live especial sobre
Sobre o que mesmo? Ah, estou brincando, gente. Sobre os períodos entre vidas. Tá pensando, mas que diabo é isso? O que são os períodos entre vidas? Te segura, ok? Convida a família, convida o papagaio, convida os vizinhos, convida a sogra, convida todo mundo, que vai ser muito interessante, porque é muito legal isso, é muito legal. É os períodos entre vidas, beleza? Um beijo enorme, gente. Fiquem com Deus. E amanhã eu vou para Curitiba. Essa semana tem mudança positiva, terça, quarta e quinta em Curitiba. Beleza? Eu estou me sentindo um pouquinho melhor, ainda bastante fraco, mas eu vou estar 100% na terça-feira para dar o curso. Por favor, mandem as tuas orações, mandem as tuas meditações, mandem as tuas boas energias para mim, que tem me ajudado. Mande o reiki, mande todas as energias que tu puder para me ajudar. Peça também para os teus anjos da guarda virem ao meu socorro, para que o que está acontecendo no meu sistema seja removido rapidamente. Beleza? Um beijo enorme, amo vocês e nós nos vemos hoje à noite. Beleza? Marca aí, hein? Não pode escapar não. Hoje à noite vai ser bem legal. Tchau, tchau.